Olá! Hoje a gente tem em mãos um material bem interessante. É o anúncio oficial do segundo concurso de poesias Vozes Pirassununga. Uma iniciativa, olha só, da APLACE, Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação. A fonte é direta, né? Um comunicado, detalhando as regras, o espírito do concurso. E a nossa ideia aqui é fazer uma exploração disso. Não só os detalhes práticos, mas o que isso revela sobre o fomento cultural lá em Pirassununga. E como a poesia é vista como ferramenta para explorar algo tão fundamental, eu diria, quanto cultura e identidade. E esse tema, cultura e identidade, nossa, já lança a gente num território muito rico, não é verdade? Lançar um concurso com esse foco, assim, parece um convite direto para as pessoas. Exato, de dentro e de fora da cidade. Pensarem sobre o que significa pertencer, lembrar, construir um lugar através das palavras. Como que uma academia local pode, catalisar essa reflexão é algo que vale a pena a gente investigar, né? Sem dúvida. E o tema é um ponto de partida poderoso mesmo. Cultura e identidade. Veja bem, não se limita só a descrever paisagens ou tradições de Pirassununga, né? Abre um leque, assim, imenso para explorar a memória coletiva, a memória individual, as tensões sociais, talvez, as alegrias, as dores, a relação afetiva com o espaço geográfico e humano. E a escolha da poesia como veículo é particularmente interessante, eu acho. A poesia tem essa capacidade única de condensar emoção, significado, né? De oferecer múltiplas camadas de leitura. Sim. O que talvez seja ideal para um tema tão complexo e pessoal como esse. Boa observação. E quem exatamente foi convidado, para participar dessa exploração poética? O comunicado parece ter uma visão bem ampla, pelo que eu vi. Sim, a abrangência é notável. O concurso está aberto para escritores de todo o Brasil. E até mesmo para brasileiros que moram no exterior. Olha só. A única restrição de idade é um mínimo de 12 anos. Ou seja, desde jovens estudantes até escritores já com experiência, todo mundo pode mandar seus versos. Que interessante. A única exclusão, que é bastante comum para garantir a lisura, do processo, é para os próprios membros da APLACE. Claro. Essa abertura toda me faz pensar... Convidar olhares externos para falar sobre a identidade de Pirassununga. Será que não pode gerar uma visão um pouco, turística, talvez? Ou será que enriquece mesmo? É uma questão pertinente, sim. Sempre existe um risco, de uma certa superficialidade quando se fala de um lugar sem vivenciá-lo profundamente. Pois é. No entanto, essa abertura também pode ser incrivelmente enriquecedora. Um olhar de fora pode captar nuances que o habitante local às vezes já nem percebe mais, justamente por estar imerso naquilo. Verdade. Pode trazer comparações, metáforas inesperadas, uma perspectiva fresca sobre o que torna Pirassununga única. Ou até sobre como a identidade local se conecta com questões mais universais, sabe? Entendi. O desafio para a comissão julgadora vai ser justamente avaliar a profundidade e a autenticidade dessas diferentes perspectivas, venham elas de dentro ou de fora. E a amplitude de idade, dos 12 anos em diante, também promete uma diversidade de vozes fascinante. Imagina. Desde a descoberta da identidade na adolescência até reflexões mais maduras, Faz todo sentido. Gera um mosaico de visões, potencialmente. E como é que funciona para quem quer participar? O processo pareceu acessível pelo que li. Sim, a acessibilidade parece ser uma prioridade. As inscrições são gratuitas. Isso é fundamental, para democratizar o acesso, não impor barreiras financeiras. Com certeza. O período de inscrição também é claro, vai de 15 de setembro a 15 de outubro de 2025, um mês certinho para elaborar e submeter o trabalho. O processo é todo digital, o que facilita muito a participação de gente de qualquer lugar. Começa visitando o site da APLACE, que é o www.aplace.com.br. Lá deve estar o regulamento completo, a ficha de inscrição, tudo certinho. Ok. Depois de preencher e assinar a ficha, o participante envia o poema obrigatoriamente em formato PDF. Atenção, junto com essa ficha, para o e-mail oficial deles, aplaceoficial.pira@gmail.com. E um ponto crucial destacado lá, cada concorrente só pode enviar uma única poesia. Ah, só uma? Só uma. Isso direciona o foco para a qualidade, para a força de uma única obra, em vez de pulverizar esforços. Entendi. Uma obra por autor,
Processo online, gratuito e com prazo definido. Parece bem organizado mesmo. E quanto à obra em si? O poema precisa seguir alguma linha específica? Formato, estilo? Então, o comunicado estabelece algumas diretrizes importantes. A primeira é o ineditismo. A poesia não pode ter sido publicada antes em nenhum lugar. Nem livro, revista, internet, nada. Certo. Precisa ser original para o concurso. Obviamente, tem que ser escrita em língua portuguesa. Agora, no que diz respeito à forma, aí tem uma liberdade considerável. Ah, é? Sim, o comunicado diz verso e métrica livres. Isso abre as portas para tudo, né? Desde formas mais tradicionais, sei lá, um soneto bem construído, até a poesia mais experimental, em verso livre, sem rima ou ritmo definidos. Interessante. A escolha fica totalmente a critério do autor, o que permite que a forma se adeque bem à mensagem que ele quer passar sobre cultura e identidade. Essa liberdade formal é um aspecto chave, sem dúvida. Permite que aquela diversidade de vozes que a gente mencionou antes se manifeste também na diversidade de estilos poéticos. Não se impõe uma camisa de força estética, né? Exato. Alguém pode querer expressar a identidade através de uma estrutura mais clássica, talvez evocando tradição, enquanto o outro pode usar o verso livre para capturar um fluxo de consciência mais moderno sobre pertencimento ou deslocamento. Faz sentido. A única exigência técnica mesmo é quanto à formatação do arquivo. Usar a fonte Times New Roman, tamanho 12, com um espaçamento de 1,5 entre linhas. Mas isso é mais para padronizar a leitura para a comissão julgadora, né? Claro, para facilitar o trabalho deles. E falando na comissão julgadora, como é que essas obras tão diversas vão ser avaliadas? Quais são os critérios que eles vão usar? Olha, o comunicado informa que a comissão vai ser composta por membros da própria Place e também por profissionais convidados da área literária. Essa composição mista sugere uma busca por equilíbrio, né? Entre o conhecimento local e a expertise externa, talvez para garantir tanto a sensibilidade ao contexto de Pirassununga, quanto um rigor técnico literário. Boa combinação. E os critérios de avaliação são explícitos e bem interessantes, viu? São criatividade, originalidade, qualidade estética, adequação ao tema e o impacto da obra. Vamos dobrar um pouquinho esses critérios. Qualidade estética, por exemplo, é bem amplo, né? Imagino que envolva o uso da linguagem, ritmo, as imagens criadas. Exatamente. Envolve a habilidade do autor em manejar a linguagem poética de forma expressiva e eficaz. Criatividade e originalidade, bom, avaliam a singularidade da abordagem, tanto do conteúdo quanto na forma, né? Certo. Adequação ao tema, verifica se o poema de fato dialoga com a proposta de cultura e identidade, seja focando especificamente em Pirassununga ou em aspectos mais amplos relacionados ao tema. Entendi. E, por fim, o impacto da obra. Esse é talvez o critério mais subjetivo, mas também muito importante. Refere-se à capacidade do poema de tocar o leitor, de provocar reflexão, emoção, de ressoar para além da leitura inicial, sabe? Nossa, que interessante esse último. Não basta ser tecnicamente perfeito. O poema precisa dizer algo de forma marcante. Avaliar isso numa gama tão variada de poemas, vindos de autores de 12 anos a veteranos, de moradores locais, a gente de fora, vai ser um trabalho complexo e fascinante para a comissão, com certeza. Imagino que sim. É um desafio interessante mesmo, julgar o impacto. Bem, e para quem está acompanhando ou pensando em se inscrever, as datas são fundamentais. Vamos recapitular o cronograma direitinho. Claro. É bom ter essas datas em mente. As inscrições, então, abriram em 15 de setembro e se encerram agora, dia 15 de outubro de 2025. Um mês. Isso. Depois disso, a comissão julgadora tem um período para analisar os trabalhos. O resultado final, com os vencedores, vai ser divulgado no dia 16 de novembro de 2025. Novembro. E o evento culminante, a cerimônia de premiação, está agendada para 29 de novembro de 2025 e vai ser realizada presencialmente, lá em Pirassununga. É um ciclo relativamente curto, né? Entre o fim das inscrições e a premiação, pouco mais de um mês. Rápido mesmo. E a premiação? O que ela representa para os vencedores? O comunicado menciona que vai além do aplauso, né? Sim. Haverá entrega de certificados, medalhas e livros, reconhecimentos importantes, claro.
Mais um ponto que se destaca é a publicação dos textos vencedores no informativo A Place. Ah, isso é legal. Isso é mais do que um prêmio simbólico, né? É uma plataforma de visibilidade. Para um escritor, especialmente alguém que está começando ou que está fora dos grandes centros editoriais, ter seu trabalho publicado, mesmo que no informativo de uma academia local, pode ser um passo significativo. Com certeza. Place e potencialmente circulando em outros meios. É um reconhecimento concreto do valor literário da obra. E aqui a gente chega num ponto que eu achei particularmente expressivo no comunicado. Tem uma citação do presidente da Place, o Israel Fugel, que também assina o texto, né? Ele fala sobre a motivação por trás do concurso e a citação é essa, ó. Queremos que Pirassununga se reconheça em versos e que os escritores, sejam novos talentos ou já experientes, encontrem aqui um espaço de valorização de sua arte. Essa imagem, Pirassununga se reconhecer em versos, é muito forte, você não acha? Sugere que a poesia pode funcionar como um espelho para a comunidade. Essa citação é, de fato, muito reveladora do propósito da iniciativa. Ela eleva o concurso para além de uma simples competição literária, né? Sim. Mostra uma intenção deliberada de usar a arte, especificamente a poesia, como uma ferramenta de construção ou talvez de reforço da identidade coletiva. A ideia de reconhecer-se em versos sugere que a poesia pode capturar e refletir a essência, as experiências, os sentimentos da comunidade de uma forma que talvez outros discursos não consigam tão bem. E, ao mesmo tempo, busca-se valorizar a arte dos escritores. Ou seja, tem um duplo objetivo aí: fortalecer a identidade local através da expressão poética e oferecer um palco para os criadores. E o papel da Place nisso parece central. Não é só organizar, é ativamente tentar moldar ou pelo menos registrar a identidade cultural através da literatura. Exatamente. O que a gente vê aqui é o papel ativo de uma instituição cultural local. A Place não está apenas promovendo um evento. Ela está agindo como um agente cultural que busca fomentar um diálogo sobre identidade usando a literatura como meio. E ao abrir o concurso para fora, como a gente discutiu, ela também posiciona Pirassununga num mapa cultural mais amplo, convidando ao intercâmbio de olhares sobre o que significa pertencer a um lugar ou se relacionar com ele. É um exemplo prático de como iniciativas locais podem ter ressonância e relevância, contribuindo para um acervo cultural e afetivo da cidade que é construído coletivamente, por vozes diversas. Não se trata apenas de premiar os melhores poemas, né? Mas de gerar um corpo textual que, de alguma forma, fale sobre Pirassununga em 2025. Cria-se quase um arquivo poético da cidade naquele momento específico. Isso dá uma dimensão muito maior ao concurso, né? Sim, um arquivo sensível, feito de percepções, emoções, críticas, celebrações. E isso nos leva a pensar sobre a importância mais ampla dessas iniciativas, né? Em um mundo cada vez mais globalizado e, por vezes, homogeneizado culturalmente. Verdade. Exato. Ações como esta, focadas no local, mas abertas ao diálogo, são cruciais para manter vivas as especificidades, as memórias, as identidades das comunidades. Elas oferecem plataformas para artistas e, ao mesmo tempo, funcionam como catalisadores para a reflexão coletiva sobre quem somos e o que nos define naquele lugar e tempo. É uma forma poderosa de usar a arte para entender um lugar para além dos dados demográficos ou históricos, sabe? Uma compreensão mais sentida, talvez. Exato. Bom, para quem se interessou mais profundamente, seja para participar ou apenas para acompanhar, o comunicado reitera que o regulamento completo, a ficha de inscrição e mais detalhes estão disponíveis lá no site oficial da Aplace, www.aplace.com.br. E todo esse movimento lá em Pirassununga nos deixa com uma reflexão interessante, que transcende este concurso específico, né? Se a Aplace está usando a poesia para que a cidade se reconheça em versos, como será que outras comunidades, grandes ou pequenas, estão capturando, expressando e preservando suas próprias identidades hoje em dia? Quais são as vozes que estão sendo ouvidas ou, quem sabe, silenciadas em outros lugares? E pensando naquela abertura do concurso para participantes de fora, que tipo de diálogo real pode surgir entre a visão interna de quem vive o cotidiano de Pirassununga e a visão externa, talvez mais idealizada ou crítica, de quem a observa de longe? Boa pergunta. Será que essa tensão entre o
dentro e o fora, expressa em poesia, pode revelar algo novo sobre a própria natureza da identidade local? Algo que talvez nem os moradores percebam tão claramente? Fica aí uma provocação para a gente pensar sobre como as identidades são construídas, negociadas e representadas através da arte. E o que a gente ganha ou talvez perde ao abrir essa conversa para o mundo.